Sou Franciele, tenho 32 anos. Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Sou filha, meus pais são mineiros, então eu sou apaixonada por interior, sou apaixonada por Minas Gerais. Bom, eu tive uma infância, eu cresci na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. Meu pai, ele foi metalúrgico a vida inteira. A minha mãe, por algum tempo, ela foi doméstica e depois ela fez um curso de cabeleireiro, virou cabeleireira e começou a ter o próprio salão dela. Mas eu tive uma infância, assim, limitada em termos de condições financeiras, né? Então, meus pais, eles se esforçaram muito, né? E eles se privaram muito para que eu estudasse em colégio particular, não estudasse em colégio público, mas eu estudei em colégios particulares do bairro, assim, nada com uma educação super de qualidade, super referência, né? Então, eu cresci muito nesse cenário de limitação, né? Então, meus pais, a gente tinha um padrão de vida super simples e que para mim, esse desejo de estudar na USP, ele veio muito desse lugar, de que meus pais já tinham sacrificado muito por mim, a vida deles inteira, e que se eu entrasse numa faculdade particular, eles iam ter que me ajudar por algum tempo a pagar essa faculdade particular. Então, no momento que eu acho que eu tomei consciência que tinha uma universidade pública e que eu não pagaria por ela, foi o momento que eu pensei, putz, essa é a forma de eu retribuir para os meus pais o que eles fizeram por mim a vida toda. No meu primeiro ano ali, né, eu fiz cursinho junto com o colégio, então eu saía do colégio e ia direto para o cursinho na parte da tarde, não passei. No segundo ano eu fiz só cursinho, então eu fazia cursinho no horário vespertino e passei na Unesp. Não, passei para a segunda fase da USP, fiquei na lista de espera, mas a lista nunca, foi um ano que a lista não rodou. E aí eu passei na Unesp, só que eu passei na Unesp na segunda chamada. E nessa de passar na Unesp na segunda chamada, foi tudo muito rápido. Eu vi a lista e eu tinha que estar nos dias seguintes, se eu não me engano, ou 2 dias seguintes lá para fazer a matrícula. E a aula já começava meio que na outra semana e tinha que vir aqui na USP declarar que queria fazer parte da lista de espera. Então, não dava para eu ir para a Unesp e ficar lá de vez. Eu tive que ir para a Unesp, voltar para fazer essa declaração de que eu queria ficar na lista de espera e depois voltar para a Unesp. Então, foi gerando uma tensão em mim que eu simplesmente não consegui ir para a aula. Eu não fui. Na segunda-feira, eu mandei mensagem para minha mãe e falei, eu vou voltar para São Paulo, eu não vou conseguir ficar. E voltei, assim, fui, fiz a matrícula, voltei para São Paulo, fui, ia começar a estudar e voltei. Então, foi tudo muito abrupto e eu tinha essa experiência, essa esperança de que, talvez eu passasse, talvez a lista rodasse e eu passasse. Então, eu voltei um pouco com essa esperança. E foi aonde eu não passei, e foi um grande choque para mim, né? Então, nesse momento que eu não passei, minha mãe falou para mim, ela falou, olha, eu agora preciso que você comece a trabalhar, porque não dá para eu continuar, né? Você precisa ir atrás das suas coisas. Então, eu comecei a trabalhar de telemarketing. E eu tentei me inscrever num curso de relações públicas numa faculdade particular, que o curso não formou turma. Então, eu estava lá, trabalhando num telemarketing que caía poucas ligações, graças a Deus, era uma locadora de veículos e caíam poucas ligações. Então, eu ficava ali meio que 6 horas sem fazer muita coisa, pensando por que eu não fiquei na Unesp. E aí, foi aonde veio o pensamento de, cara, quer saber? Eu vou tentar mais uma vez para ter certeza que não era para ser. E aí, enquanto eu estava no trabalho, eu ficava fazendo simulados de cursos de outras faculdades. Então, eram, em geral, simulados da FATEC e da ETEC, que no site tinham as provas. E eu ficava fazendo ali, estudando. Aí, eu me candidatei. Aí, eu fiz Enem de novo naquele ano, me inscrevi na FUVEST, me inscrevi na Casper também.
E não falei pra ninguém, nem pra minha família. Eu não queria que a pressão que eu tinha sentido nos 2 anos, e principalmente naquele ano que eu fui, passei e voltei, tinha sido tão grande que eu não queria que ninguém soubesse que eu estava tentando de novo e que eu podia fracassar. E aí eu fiz de novo e passei. Passei da primeira fase, né? E falei, putz, agora eu realmente tenho que estudar para a segunda fase. Então foi quando eu saí desse emprego de telemarketing e fui estudar. Então passei ali meio que dezembro estudando bem para a segunda fase da FUVEST. E aí, o resto é história. A minha graduação, como eu demorei muito a entrar aqui, né? Então, tentei 3 vezes, aí na terceira só eu consegui entrar. Eu entrei muito determinada a aproveitar o máximo que eu poderia aproveitar. Então, como o curso era noturno, eu tinha ali o dia inteiro para ficar na faculdade, tinha oportunidade de fazer as outras coisas, né? Então, fazer esporte e tudo mais. Então, eu aproveitei o máximo que eu poderia. O meu primeiro ano eu já entrei na ECA Júnior, e aí fiz parte da gestão e saía no ano seguinte. Então, nesses 2 primeiros anos, eu basicamente vivia aqui dentro da ECA o dia inteiro. Então, eu chegava aqui às vezes meio-dia, 1 hora da tarde, e saía só depois do fim da aula, né? Então, eu comecei, né, na ECA Júnior, vivi muito intensamente a ECA Júnior por 1 ano e 2 meses ali. E depois disso, eu também não estagiei logo depois que a ECA Júnior acabou. Então, eu continuei ali com esse tempo livre, eu estava fazendo vários processos seletivos, então eu continuei tendo esse tempo livre para passar a tarde aqui na USP, né? Não explorar o campus e viver a questão. Na minha sala era uma sala, tipo, unida, assim, e que a gente gostava de fazer coisa engraçada. Então, por exemplo, em LP2, que faz o curta, né, a gente criou o Ecanis. Então, no dia, não sei se ainda acontece, enfim, mas no dia da apresentação dos curtas, a gente falou, vamos todo mundo vestido como se fosse um Oscar, então vamos todo mundo, tipo, de social. E aí a gente veio, tipo, de vestido, o Fefo, que é um amigo meu, veio, tipo, de smoking, tipo, porque, é o Ecanis. E do Memórias Ecanas, a gente fez também Memórias Ecanis. E a gente também veio, todo mundo, tipo, bem arrumado, de salto, para fazer aquele momento, assim, especial. Então, minha sala era muito... A gente gostava de fazer essas coisas engraçadinhas, assim. Em 2014, eu entrei no atletismo. Então, eu saía do estágio, ia direto para os treinos, e dos treinos eu vinha para a faculdade. E eu acredito que foi a partir desse momento que eu comecei até a viver mais a ECA, né? Porque o fato de treinar, tinham as competições no final de semana, então eu vinha para cá no final de semana. Fui também criando relacionamento com pessoas de outros cursos, não só o pessoal de relações públicas. Então, tanto que isso foi uma das coisas que fez com que eu prolongasse em 1 ano a minha faculdade, né, meu curso, então formei em 5. E também, no ano seguinte que eu me formei, eu continuei treinando e competindo, então eu continuei vivendo esse ambiente. Então, no total, eu vivi a ECA por 6 anos, porque mesmo depois de formada, eu continuei participando de competições, estava aqui mesmo às vezes eu não vinha até a ECA, mas eu estava aqui na cidade universitária. Então, eu vivi muita coisa, tanto na ECA Júnior, como também no atletismo. No terceiro ano eu já estava estagiando, também já estava no atletismo, tinha também essa desculpa de, não, eu sou do atletismo, né, sou atleta, uma competição esportiva, e não só festa, festa, festa. Então, eu comecei aí em Inter e em Juca no meu terceiro ano de faculdade, e aí eu fui, né, em todos até o meu 6º ano, né, que foi o meu ano pós-formada,
Então eu fui no total de 8 inters. E aí eu lembro da sensação de, putz, a gente não pensar em mais nada que fosse trabalho, que fosse faculdade, que fosse qualquer problema. Eu lembro muito dessa sensação de ser 4 dias que eu ia me divertir. Eu ia dormir com os meus amigos perto de mim, ia acordar com os meus amigos perto de mim, ia num jogo, ia cantar e não ia pensar em mais nada que não fosse sobreviver aquele dia, literalmente. Eu acredito que a minha turma foi a última turma de bicho que viu canil. Tinha uma tradição na Semana dos Bichos, né, que a gente subia no canil para fazer uma foto. Então, eu cheguei aqui, tinha canil, não tinha grade, né, então acho que eu tenho muito essa memória de, na Semana dos Bichos, subir no canil para tirar foto e alguns meses depois, acho que questão de 3 meses depois, naquele mesmo ano, o canil ainda foi derrubado. Eu lembro muito de uma festa junina da ECA, que era para ser uma festa, a gente imaginava que ia ser uma festa pequena, ali na prainha, e que foi uma festa gigante. A gente começou a chamar de Festeca Junina porque tinha muita gente e foi assim, muito, muito, muito legal. Eu lembro muito a prainha, eu lembro muito da matrícula também, né? Tipo, aquele momento que você chega e todo mundo ali pintado, todo mundo fazendo festa. É muito doido. Eu subi ali no CCA, né, e tava olhando a obra. É muito doido você ver que aquilo não existe mais, assim, né? Então, isso, sem dúvida, eu lembro que na época da pandemia, eu falava muito para os meus amigos, falava, nossa, a galera que entrou agora na pandemia, putz, que triste, né? Porque eles não estão vivendo a USP como ela é, eles não estão na prainha, eles não estão fazendo esporte, eles não estão fazendo as coisas. E eu acho que quando eu olho para agora a vivência e a prainha ali super fechada, eu penso a mesma coisa, assim, de, putz, realmente é um espaço que eles não estão vivendo, uma coisa da faculdade que eles deixaram de viver e que é super especial, né? É um lugar especial de reunir pessoas, de ter essas lembranças. Então, nossa, sem dúvidas, dá uma dor no coração, assim. Quando eu olhei ali a obra, eu fiquei chocada. Eu espero que realmente eles devolvam esse espaço para os estudantes, né? Gente, a gente pode falar mais um pouco da ECA? Ai, vida profissional é tão chata. Mas tá, vamos lá. Então, depois de formada, né, eu fui analista por 1 ano no lugar onde eu era estagiária, né, então eu fui efetivada por 1 ano lá. E logo em seguida era um contrato temporário, então logo em seguida eu fui para o intercâmbio. Fiquei 5 meses na Austrália, voltei, fiz um freela na Aberge, alô Nassar. E depois comecei a trabalhar numa agência com produção de conteúdo e logo em seguida eu entrei na Nike. Então quando eu entrei na Nike era uma área era só eu na área basicamente e muito tática, né? Muitas oportunidades, muitas coisas que eu poderia fazer e desenvolver aquela área. Então, meio que sozinha ali, contando com o apoio de algumas pessoas, eu fui colocando a área de pé e pensando de forma estratégica em como colocar aquela área de pé. Então, acho que algumas das marcas que a faculdade, principalmente a ECA, me trouxe, eu acho que a questão de autonomia, assim, de pegar e fazer, que eu acho que foi muito da Júnior, porque é isso, na Júnior a gente são 16 pessoas, 16 alunos que não sabem nada, que vai começar a fazer ali, né, começar a aprender fazendo, e sem alguém necessariamente falando que é sua responsabilidade, você precisa fazer isso. Então acho que esse senso de dono mesmo, é muito doido porque as empresas falam tanto disso, né, de senso de dono, mas para mim isso veio da Júnior, porque é isso, a gente era dono daquela agência, então se a gente não fizesse, ninguém ia fazer. Então isso eu trago muito para minha carreira, essa coisa de,
putz, pegar, vamos lá, vamos fazer. E acho que a questão da estratégia também. Acho que quando a gente está na ECA, a gente acha que aqui é muita teoria e que, putz, teoria para quê? Queria que fosse uma SPM da vida e que tivesse mais prática. Mas eu percebo muito que a teoria que a gente aprende aqui, se você leva, ela faz diferença. Eu vejo muito isso, assim, as coisas estratégicas que eu construí foram muito por causa do embasamento teórico que eu tive daqui. Acho que os meus amigos da sala, assim, o meu grupo de amigos da sala, a gente continua muito próximo, assim. E a minha sala também, em geral, muitas pessoas continuam conectadas. Então, se não, todo mundo junto, mas a gente conecta com outra pessoa. Então, meio que todo mundo sabe o que está rolando com aquelas pessoas. Então, a gente continua muito conectada. A gestão da Júnior, a gente também, algumas pessoas acabam sendo mais próximas, outras não moram aqui no Brasil mais, mas no grupo vira e mexe a gente ainda tem o nosso grupo de WhatsApp, então, comenta alguma coisa, conta alguma coisa e sempre tenta marcar um churrasco, um Natal Júnior, fora de época. Pelo menos uma vez por ano a gente tenta se ver, então e é isso, assim, quando a gente se encontra, é sempre esse momento super especial de lembrar as histórias e conversar mesmo sobre aquilo que a gente viveu aqui. Bom, minha mensagem é muito essa de aproveitem o máximo dessa faculdade. Isso eu falo para todo mundo quando eu tenho oportunidade, assim. Realmente é uma oportunidade de viver a USP, estar na USP é uma oportunidade que poucas pessoas têm. Então, acho que vocês devem a vocês mesmos e a quem não está aqui e que queria muito estar, de viver esse ambiente o máximo que vocês podem viver. Então, vivam tudo, tentem de tudo. Se você acha que você não é bom em um esporte, vai lá e tenta assim mesmo. Às vezes você descobre que você é muito bom, você só não descobriu na hora certa. Então, aproveite. Você chegou aqui, você sonhou em estar aqui, então agora que você está aqui, vive esse sonho.